Pronto. Bom, da aula passada a gente começou a ver sobre funções, né? E eu deixei alguns exercícios. Alguém tentou fazer? Ficou com dúvida em alguma coisa? Quer perguntar já? Parece que não, então eu vou começar a aula de hoje, que na verdade é a continuação ainda das funções, tá? Vou apresentar aqui. Bom, a aula passada eu estava dando a ideia uma ideia intuitiva do que é função, né? Que a gente falou daquelas relações, quando uma coisa depende da outra, né? E hoje a gente vai começar a ver alguns tipos de funções. O primeiro tipo é a função polinomial de primeiro grau. A gente já vai entender por que ela chama de primeiro grau, tá? Quando eu definir ela, a gente vai discutir isso. Mas eu queria começar aqui com um exemplo. Teve uma notícia aqui, que é uma notícia recente do ano passado, do aumento das tarifas de táxi no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo. E daí a gente tem aqui nessa notícia, né, como que é calculado o valor de uma corrida de táxi. Então tem aqui o valor antigo primeiro, né, que tem a bandeirada, a tarifa quilométrica e essa tarifa horária. Essa tarifa horária, ela é usada para quando o carro fica parado, tá? Então a gente não vai falar dela, a gente vai falar de uma corrida normal com o carro andando, tá bom? A bandeirada é o valor onde começa o taxímetro, tá? Então a gente entra no carro, já tá cobrava, né, antigamente, R$ 4,50, e a cada quilômetro percorrido vai ser cobrado R$ 2,75. Ia ser cobrado R$ 2,75. Agora, com esse novo valor a partir do dia 2 de abril, essa bandeirada passou a ser R$ 5,50, então entrou no carro, já está cobrando R$ 5,50. E cada quilômetro que anda vai ser cobrado R$ 4,00. Tudo bem? Então, a gente vai olhar para alguns valores aí, dependendo da quantidade de quilômetros que são percorridos. Assim como nos exemplos da aula passada, nesse caso aqui, então, qual é a relação de dependência, né? O valor que vai ser cobrado no final depende da distância percorrida, tá? Então, suponhamos que a gente percorra 1 quilômetro só. Qual vai ser o valor que vai ser pago no final da corrida? Alguém consegue me responder? Oi, gente, estão aí? Estão me ouvindo? Seria o valor da bandeirada mais o valor de 1 quilômetro? Isso. Então, a bandeirada é 5,50. Opa, 5,50. E mais o valor para 1 quilômetro. E cada quilômetro, deixa eu olhar de novo, é cobrado R$ 4,00. Então, aqui a gente teria que fazer 4 vezes 1, né? E o resultado final seria R$ 9,50. Se a gente percorrer 2 quilômetros, ainda vai ser cobrado esse 5,50, mas agora são R$ 4,00 para 2 quilômetros. Então, deixa eu colocar ponto no lugar de vezes aqui, senão vai ficar ruim. 4 vezes 2, então vai ser R$ 8,00 mais 5,50. Isso vai dar R$ 13,50. Tá certo, né? R$ 13,50, isso. Se a gente percorrer 3 quilômetros, 5,50 mais 4 vezes 3 quilômetros, e isso vai dar 12 mais 5,50, que dá 17,50. Vou aumentar agora. Se a gente for para 10 quilômetros, a gente vai ter os 5,50 mais 4 vezes os 10 quilômetros, e isso vai dar 45,50. Se a gente percorrer, sei lá, 20 quilômetros, 25, vai, para ficar um pouquinho diferente.
5,50 mais R$ 4 por cada um desses 25 quilômetros, que daí vai dar 4 vezes 25, 100, mais 5,50, 105,50, tá? Agora, suponhamos que a gente vai percorrer um total X de quilômetros. A gente consegue escrever uma expressão que vai dizer, então, qual que vai ser o preço cobrado no final, né? Desde que a gente substitua esse valor de X, porque só o que está mudando aqui nessa conta são esses valores de X, a quantidade de quilômetros que a gente está percorrendo, e daí isso vai fazer o preço final ser alterado também. Então, a expressão aqui que fica para a gente calcular, a gente formar essa relação de dependência, que é uma função, vai ser 5,50 mais 4 vezes x. E isso vai dar para a gente um valor y, que é o que são as duas coisas que estão mudando, né? O valor da bandeirada é fixo, o valor por quilômetro é fixo. Então, a gente vai variar a distância que vai percorrer, e isso vai fazer variar também o valor da corrida, tá? Quando a gente faz essa associação entre esses dois valores, distância e quilômetros, a gente está formando o que é chamado de par ordenado, tá? Par ordenado a gente representa... A gente representa entre parênteses e chama par ordenado porque existe uma ordem entre dois valores, né? Primeiro, a gente vai colocar os valores das distâncias, que são os valores de x, então, nesse caso aqui, 1, e depois os valores o valor que vai ser pago, né? Então, aqui, o 1 quilômetro está associado ao 9,50. Depois, o 2 quilômetros vai estar associado ao 13,50. O 3 quilômetros vai estar associado ao 17,50. Que eu estou colocando ponto e vírgula para não confundir com a vírgula. O 10 quilômetros vai ser associado ao 45,50. O 25 quilômetros vai ser associado ao 105,50. Essa ficou cara, essa corrida. E assim por diante. No último caso em que eu estou generalizando a situação, então eu tenho o x associado ao y, tá? E essa maneira aqui de representar esses valores é o que a gente chama de par ordenado. Então, primeiro a gente coloca o valor de y, de x, tá? E depois o valor de y, que é o valor do resultado final, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de par ordenado. Tudo bem até aqui, gente? E daí a gente está, então, associando valor de distância com o valor pago, né, em reais no final da corrida, por meio desse par ordenado. A gente está associando esses dois valores. Tudo bem? Então, tendo esses pares ordenados, a gente pode representar esses pares num plano cartesiano, tá? O plano cartesiano um plano, né, que ele vai ter dois eixos de referências, que é o que a gente chama de eixo X e eixo Y, tá? Esse plano ele chama cartesiano por causa do matemático chamado Descartes. Tá? Os valores que a gente coloca no eixo X, eles são chamados de abscissas. E os valores do eixo Y são chamados de ordenadas. E daí, como que a gente vai localizar? O que significa localizar um par ordenado no plano, né? Então, aqui a gente tem essas associações de valores, né? O 1 associado ao 9,50, o 2 associado ao 13,50 e assim por diante. Os primeiros valores são sempre valores de X e os segundos valores de Y, tá?
Então, o 1, vai ficar ruim aqui, acho que a gente vai ter que olhar no exemplo. Bom, esquece um pouco esse exemplo que eu dei do táxi e vamos para outro exemplo. Se a gente tivesse, por exemplo, um par ordenado que tem o 1 primeiro e depois o 3. Então, eu vou localizar esse par ordenado que a gente vai representar como um ponto no plano, tá? Ponto que aqui eu estou chamando de P, ou melhor, vou chamar ele de A, que daí a gente faz ABC. Ponto A no plano. Como que eu vou localizar? Então, eu vou aqui no eixo X, eu localizo lá onde está o 1. Tá aqui. E no eixo Y, eu localizo o 3. E daí eu vou olhar para onde a reta que passa, essa reta que é horizontal, né, passa ali em cima do 3, e onde a reta vertical passa em cima do 1. Onde essas duas retas se encontram é a representação desse par ordenado no plano. Tudo bem? Se eu pegar um outro ponto, por exemplo, menos 1 e 0. Vou aqui no X, eu pego menos 1, e no eixo Y é o 0. O 0 fica em cima da própria linha do X aqui. Então, aqui vai estar o ponto B, tá? Se eu pego um ponto C, que é 0 e menos 3. No 0, então, o 0 está aqui no eixo X e no eixo Y está aqui. Quando cruza as duas retas, a gente vai estar aqui com o ponto C localizado. Um outro ponto, por exemplo, se eu pegar o 3 e menos 2. Então, eu vou lá na linha do 3, linha vertical do 3 e linha horizontal do menos 2. Onde essas duas linhas se encontram, eu tenho localizado o ponto D, certo? Então, quando eu tenho pares ordenados, eu posso representar esses pares no plano cartesiano, tudo bem? E esses pares são representados por pontos no plano cartesiano, certo? Eu sempre posso fazer isso, sempre que eu tenho uma função, eu posso fazer isso. Localizar os pares ordenados, os valores que satisfazem aquela relação, né? Igual a gente viu na aula passada, valores de x, valores de x e y que são associados por meio de uma função, a gente encontra um par ordenado e pode marcar isso no plano através dos pontos, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa aqui, não tem exemplo. Peraí, deixa eu apagar esse. Aqui. Então, ó, eu tenho uma relação aqui, que é uma função, né? Que é y igual a x mais 1. Isso pode ser representado, ao invés de eu falar y igual a x mais 1, eu posso falar f de x. O f de x é a mesma coisa que o y, tá? É o que a gente encontra quando substitui valores para o x, tá? Então, eu vou começar aqui substituindo x por menos 1. Quando x é menos 1, nesse caso, eu vou encontrar um y igual a 0. Quando x é 0, eu vou encontrar um y igual a 1. Quando x é 1, eu vou encontrar um y igual a 2. Quando x é 3, eu vou encontrar um y igual a 4. O que mais? Deixa eu ver o que mais cabe aqui. Vou pôr um menos 2 aqui. Quando x é menos 2, o y vai ser menos 1. Quando x é menos 3, o y vai ser menos 2. Tá? Tendo essa tabelinha, então eu estou fazendo a associação entre valores de x e valores de y. O menos 1 é associado ao 0, 0 ao 1, 1 ao 2 e assim por diante, porque a relação que a gente está considerando é essa y igual a x mais 1, certo? Então, eu tenho pares ordenados aqui. Quais são meus pares ordenados? Menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 3 e 4, menos 2 e menos 1, e menos 3 e menos 2, tá? Sempre nessa ordem. Primeiro o valor que a gente pegou para x,
e depois o valor que a gente obteve para y, tá? Então, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Tá, primeiro par ordenado aqui é menos 1 e 0. Então, lá no x eu pego menos 1, só que o y é 0, então o ponto fica aqui mesmo. Depois, eu vou pegar o ponto 0 e 1. Então, lá no x é 0, então tá aqui. E no y tá aqui no 1, só que fica em cima do eixo y mesmo, tá? Daí o próximo ponto é 1 e 2, então lá no x eu vou pegar o 1, no y eu vou pegar no 2. Vou fazer essa linha aqui horizontal passando pelo 2 e a linha vertical passando pelo 1. Então eu tenho mais um ponto aqui. Depois eu tenho 3 e 4, então essa linha lá no x igual a 3 e essa linha no y igual a 4, mais um ponto aqui. Depois eu tenho menos 2 e menos 1, então no x, menos 2, no y, menos 1, tá aqui. E depois menos 3 e menos 2. Então, o x, menos 3, y, menos 2. Tudo bem? Se eu tô falando que eu posso pegar, se eu falar, né? Se eu disser que eu posso... Aqui eu peguei só valores inteiros para x. Se eu continuar pegando outros valores aqui, valores de x que estejam entre menos 3 e menos 2, vários valores aqui, se eu estiver considerando que o x pode ser qualquer número real, eu vou formar outros pontos aqui, né? E se eu unir todos esses pontos, qual é a figura que eu formo? Se eu puder unir todos esses pontos. E aí, gente? Todo mundo está enxergando ali? Se eu puder unir todos esses pontos aqui, que figura eu formo? Até teve gente que saiu da aula porque não sabe responder. Bom, a figura que eu formo é uma reta aqui. Se eu puder unir todos esses pontos, eu vou ter aqui uma reta. Tudo bem? Eu só esqueci de falar uma coisa aqui. Só voltar um pouquinho, tá? Aqui, só para dar os nomes aqui, que às vezes aparece o nome especificamente, o plano, quando a gente traça o eixo X, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ele fica dividido em 4 partes. Essas partes são chamadas quadrantes, e daí a gente vai dizer que esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante, e quarto quadrante. Só dando os nomes, porque às vezes aparecem algumas questões que o ponto está no primeiro quadrante, tá? Daí a gente tem que ter claro como que é, onde que é o primeiro quadrante, tá? Daí a gente conta sempre primeiro, segundo, terceiro e quarto no sentido anti-horário, tá? Então, voltando aqui, quando a gente une todos os pontos, a gente tem formada uma reta, tá? Minha reta não ficou tão reta aqui, mas dá para entender que, assim, os pontos aqui estão alinhados e a gente consegue formar uma reta, tá? Outro exemplo aqui. Agora, a relação que eu estou considerando entre o x e o y é que o y é igual a menos 2x mais 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou substituir valores para o x e encontrar valores para o y. Vou começar pelo menos 2.
Quando eu substituo por menos 2, eu vou ter menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 1, menos 3. Quando eu substituo por menos 1, vai dar menos... Opa, eu errei uma coisa. Peraí. Não, tá errado. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Daí aqui vai ficar menos 1 vezes menos 2 dá 2, mais 1, 3. Depois, se eu substituo por 0, vai dar 1. Se eu substituo por 1, vai dar menos 1. Se eu substituo por 2, vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Se eu substituo por 3, vai dar menos 6 mais 1, menos 5. Vou marcar todos os pontos lá. Então, primeiro, menos 2 e 5. Então, quando x é menos 2... Ixi, não passei o 5 aqui, mas a gente vai imaginar que ele está ali em cima, tá? Então, tá aqui, primeiro ponto. Depois, quando o x está no menos 1, o y vai estar no 3. Então, tá aqui o ponto. Quando o x está no 0, o y está no 1. Quando o x está no 1, o y está no menos 1. Quando o x está no 2, o y está no menos 3. Aqui. Quando o x está no 3, o y está no menos 5. Aqui todos os meus planos cartesianos estão do mesmo tamanho, mas a gente tem que lembrar que essas retas continuam infinitamente para o lado negativo e para o lado positivo, tá? E para cima positivo e para baixo negativo também, tá? Elas continuam infinitamente, é que aqui não ia caber um plano tão grande, tá? Então tá. A gente tem aqui uma outra configuração de pontos, né? Mas dá para perceber que se a gente continua marcando aqui pontos entre esses que a gente marcou, a gente vai completando também uma reta. Esses pontos também estão alinhados. Ixi, esse daqui vai ser muito pior de fazer o desenho. Deixa eu ver se eu consigo de outro jeito aqui, peraí. Só para fazer a reta bonitinha. Ah, essa vai ficar boa. Podia ter feito assim antes. Tá quase boa, na verdade. Quase boa, vai. Só deixar um pouquinho mais grosso para dar para enxergar. Tá aí. Então, a gente também conseguiu formar uma reta. Só que é uma reta diferente, né? A gente pode perceber que aqui, essa reta aqui não está tão reta, porque o meu desenho não ficou tão reto, mas é uma reta. A gente pode ver que ela está nessa posição, né? Nesse sentido de crescimento. E essa reta está no sentido de decrescimento, tá? Uma outra coisa é que a gente pode observar que, conforme aqui eu fui aumentando uma unidade no x, o y está aumentando também uma unidade, né? É que teve um momento aqui que eu pulei para o 3, mas de qualquer forma, a gente consegue perceber isso. Eu aumentei do menos 1 para o 0 uma unidade, deixa eu marcar isso aqui. Aumentei daqui para cá uma unidade, e do lado de cá também aumentou uma unidade. Daqui para cá eu aumentei uma unidade, aqui também aumentou uma unidade. Do 1 para o 3 eu aumentei 2 unidades, aqui também aumentou 2 unidades. Do 3 para o menos 2, eu diminuí 5 unidades. E para o resultado do y também diminuiu 5 unidades, tá? Aqui acontece uma coisa diferente.
Quando eu aumentei uma unidade aqui do menos 2 para o menos 1, aumentei uma unidade. Do 5 para o 3, diminuiu 2 unidades. Quando eu aumentei aqui uma unidade, do 3 para o 1, diminuiu 2 unidades. E aqui eu não pulei nenhum número, mas aí foi acontecendo a mesma coisa, né? Aumentei uma unidade, diminuiu uma unidade. Peraí que eu acho que eu fiz conta errada, que era para diminuir 2 unidades. Quando é 1... Ah, não, 2 unidades mesmo. 2, 1, 0 e menos 1, tá certo. Então, a gente tem essa diferença e por isso que mudou um pouco aí a cara dessa função, né? Então, aqui a gente tem uma taxa de crescimento que é de um tipo, né? Tá aumentando de 1 em 1, quer dizer, de 1 para 1 é a taxa de crescimento, e aqui a taxa de decrescimento nesse caso, porque de um lado eu estou aumentando os valores, do outro eles estão diminuindo, a gente tem uma taxa de decrescimento que é de 2 para 1. Então, quando eu aumento uma unidade no X, diminui 2 unidades no Y. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então tá. Bom, esse tipo de função que a gente está analisando aqui, que seria essa função do exemplo do táxi, que eu acabei não fazendo desenho, porque os valores ficam muito altos aqui, daí não ia caber no desenho. Esse tipo aqui, ele tem o y igual a um número vezes x e a soma de um outro número. Quando eu fiz esses exemplos aqui, acontece, a configuração aqui é a mesma, né? Y igual a x mais um número. E aqui, y igual um número multiplicando um x mais um número. Esse formato de função é o que a gente chama de função polinomial de primeiro grau, ou de função afim, tá? Então, toda função que é definida, já vou explicar o que é essa notação aqui, tá? Que é definida por f de x, então uma função de x, o x está variando, pode ser y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é chamada de função polinomial do primeiro grau. Por que ela é chamada do primeiro grau? Quando a gente fala de grau de um polinômio, a gente está olhando para o expoente do valor de x, tá? Nesse caso aqui, como o x não tem expoente, a gente diz que o expoente dele é igual a 1, tá? E por isso que essa função é do primeiro grau. Quando a gente for olhar para uma função que é desse tipo, x ao quadrado mais x mais 2, por exemplo, a gente está olhando para o expoente do x aqui, que é 2, né? A gente vai chamar ela de função do segundo grau, tá? O grau do polinômio é esse expoente do x, o maior expoente do x que tem na expressão, tá? Então, todos esses exemplos que a gente viu são exemplos de função do primeiro grau, ou função afim. E toda vez que a gente tiver uma função desse tipo, que tem essa expressão, um número, que tem que ser diferente de zero, vezes o x, mais um outro número, a gente vai chamar essa função de primeiro grau, e o gráfico dela vai ser sempre uma reta, tá? Dessa notação aqui. Quando a gente escreve isso daqui, f, daí isso daqui a gente lê que é a função f de r em r. Lembra da aula passada que eu mostrei, eu fiz um desenho assim, que era um diagrama, que eu chamei de conjunto A, e outro diagrama que eu chamei de conjunto B. E daí eu coloquei números aqui e fiz uma setinha levando em outros números aqui. Né? Eu fiz uma coisa assim. Então, eu estou dizendo aqui, e daí eu falei também que esse conjunto aqui é onde eu pego os x, e esse conjunto é onde eu pego os y. Esse primeiro conjunto de onde eu estou tirando o x, eu chamo ele de domínio.
que eu não lembro se eu tinha falado isso na aula passada. E o outro conjunto, que é onde eu chego, onde estão os valores de y que eu vou obter, eu chamo de contradomínio. Então, quando eu escrevo aqui que a função é uma função f de R em R, eu estou dizendo que esse conjunto A, de onde eu vou tirar os valores de x, é o conjunto dos reais, que a gente já viu umas aulas aí para trás, que é aquele conjunto onde tem todos os números que a gente conhece, né? Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. E eu vou levar esse x, eu vou associar o x, que é um número real, a um outro número real, que está nesse conjunto aqui, que é um contradomínio, que é onde os valores. Daí eu vou dizer, então, que todos os valores que eu vou obter quando eu uso uma relação desse tipo são valores reais também. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente? E você tem alguma dúvida sobre do que você lembra, que aprendeu? Deu para entender, relembrar, Sandra? Tá tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Então eu vou continuar. Antes de continuar, eu vou já passar a lista. Eu vou parar de apresentar um pouquinho aqui para apresentar outra coisa. Só um minuto. Eu tô com medo quando chegar de segundo grau. Aí você fica tenso. Não, a gente vai fazer bem, bem devagar, para ninguém sofrer. Eu vou aproveitar o fim de semana para pegar a lista de exercícios, porque aí sim a gente vê onde está. Que daí vai lembrando. Uhum. Eu coloquei alguns exercícios nessa apresentação, não vai dar tempo de fazer todos, mas daí eu deixo para vocês fazerem depois. Valeu, prof. Ó, a lista está aqui, tá? Vou parar de apresentar essa parte aqui um pouquinho para mostrar outra coisa. Vocês estão vendo aqui um gráfico? Só me avisa, porque eu não sei se eu coloquei direito. Sim, dá para ver. Tá, então tá bom. Ó, então aqui eu tenho uma função, o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Se a gente olha aqui no cantinho, não sei se está muito pequeno para vocês, mas ela é a função que é x mais 1 igual a y. É a que a gente fez o primeiro exemplo lá, tá? Eu vou aqui começar a variar. Então, a gente tem que o valor de A é 1 e o valor de B é 1 também. Daí aparece para a gente esse gráfico, que é uma reta, tá? Vou começar a variar aqui o valor de B. Então, eu levei o valor de B para 2. 2. E daí a gente percebe que essa reta continua no mesmo sentido, né, com a mesma inclinação, só que ela subiu um pouquinho. Se eu aumento mais o valor de B, fui lá para cima, lá para 5, ela continuou subindo. Agora, se eu diminuo o valor de B, fui lá no zero. Opa, foi no 0,4, no zero. Daí ela desceu. Se eu diminuo, ela continua descendo. Estou diminuindo o valor de B, ela continua descendo. Eu diminui para menos 5 e ela desceu até o menos 5. Então, vou colocar aqui para animar essa reta, que são os valores, quando a gente vai aumentando o valor de B, a reta está subindo. E quando eu vou diminuindo o valor de B, a reta vai descendo, tá? O que a gente pode dizer, então, a partir disso? Que o valor influencia na expressão que vai dar essa reta. Ai, deixa eu parar aqui um pouquinho. Ó, vou voltar lá para o 1. Eita. Tá, B tá igual a 1. Daí, se eu aumento para 2, ela subiu. Se eu aumento B para menos 1, ela desceu, vai descendo, né? Se eu aumento para menos 2, ela desceu mais, tá?
Então, o valor de B vai fazer essa reta mudar de posição nesse sentido, né? Dela ir subindo no plano ou descendo no plano, tá? Só que, mais do que isso, a gente consegue saber exatamente onde essa reta corta o eixo Y só olhando para esse valor de B. Nesse caso, na posição que ela está agora, o valor de Y aqui está menos 2. E se a gente olha aqui no desenho, né? A reta está cortando o eixo Y exatamente no menos 2. Se a gente vai para o menos 5, a reta está cortando exatamente no menos 5. Se a gente vai para o 1, a reta está cortando aqui o eixo Y no 1. Se a gente vai para o 2, a reta está cortando lá no 2. E assim por diante. Aqui estou no 2,7. Então, se o meu B é igual a 2,7, a gente sabe que o gráfico vai cortar a reta lá no 2,7. Tudo bem? Tudo bem isso? Tá, agora vamos ver o que acontece quando a gente troca o valor do A. Peraí. Deixa eu deixar aqui igual a 1. Tá, agora a gente vai mudar o valor de B. Então, eu estou primeiro com A igual a 1, tá? E vou aumentar esse valor. Vocês estão vendo que o B está igual a 1, então a reta continua cortando o eixo Y no 1. Quando eu troco lá, então, vou colocar no 2, vai? O A igual a 2. Eita, nunca consigo colocar no lugar certo. A igual a 2. Então, ela mudou um pouquinho a inclinação dela, né? Mas continua cortando o eixo Y lá no 1. Então, agora eu tenho a função que é 2x mais 1 igual a 0. Tá? Ela mudou aqui só a inclinação, né? Se eu aumento, continua aumentando, ela vai abrindo mais. Estou falando da inclinação em relação ao eixo X, né? Então, a gente tem aqui assim, ela está na horizontal, né? Paralela ao eixo X. Conforme eu vou aumentando, ela vai abrindo a inclinação dela, né? Vai aumentando a inclinação. E conforme eu vou diminuindo, ela vai fechando mais, e daí ela fica, quando fica negativo o valor de A, ela vira uma reta decrescente. Tudo bem? Vou colocar para animar para a gente ver o que está acontecendo. Então, aumentando, ela vai abrindo, diminuindo, ela chega a ficar horizontal, só que daí ela fica, quando fica negativo, ela vira uma reta decrescente. Então, esse valor de A, ele vai influenciar na abertura oh, meu Deus, na abertura do ângulo da inclinação dessa reta, tá? Mas influencia numa outra coisa também. Deixa eu só parar aqui. Vou voltar para aquele primeiro exemplo que a gente fez, com o A igual a 1. A igual a 1 aqui. Lembra que lá na tabelinha, a gente observou que, conforme eu vou aumentando o valor de X, o valor de Y vai aumentando. Conforme eu aumento uma unidade no valor de X, o valor de Y aumenta uma unidade também. Então, aqui, se eu aumento do menos 1 para o 0, o Y aumenta do 0 para o 1. Se eu vou do 0 para o 1, o Y vai do 1 para o 2. E assim por diante. Se eu tenho esse valor de A igual a 2, vamos ver o que vai mudar. Vou pegar daqui, ó, do 1, desse 1 aqui, tá? Quando eu tô aqui, no X eu aumento do 1 para o 0, só que o Y aumentou do 1 para o 3. Então, a gente está aumentando na linha horizontal uma unidade. Deixa eu desenhar aqui, que talvez não esteja dando para enxergar. Ó, aqui eu aumentei uma unidade no X, no Y aumentou 2 unidades. Aumentei uma unidade no X, no Y aumentou 2 unidades.
uma unidade no x, no y aumentou 2 unidades, certo? Essa mudança aí no aumento está sendo influenciado justamente por esse valor de A que é igual a 2, porque o A representa uma taxa de crescimento, tá? Essa taxa de crescimento é de 2 para 1. Conforme eu vou aumentando 1 no x, vai aumentando 2 no y. Agora eu vou colocar o x igual... Ele não vai fazer a mesma coisa. Deixa eu apagar esses pontos. Achei que ele fosse acompanhar o desenho. Se eu aumento aqui para 3... Então, agora meu x é igual a 3. Então, deixa eu fazer os desenhos aqui. Quando eu fui do 0 para o 1 no x, no y foi do 1 para o 4. Quando eu fui do 1 para o 2 no x, no y foi do 2, dos 4 para o 7. Tá? Então, é uma outra taxa de crescimento, de 1 para 3, ou melhor, de 3 para 1. Quando eu vou aumentando uma unidade no x, no y aumenta 3 unidades. Por isso que o valor de A aqui é igual a 3, tá? Agora, se eu... Deixa eu apagar para trocar aqui. Vou colocar agora o y negativo. Vou colocar igual a menos 2, que era o exemplo que a gente estava fazendo. Então, quando a reta está nesse sentido, é porque eu estou diminuindo os valores de y, tá? Então, aqui, vou pegar um valor aqui. Do menos 2 para o menos 1, eu aumentei uma unidade no eixo x. Só que no eixo y foi do 5 para o 3. Aqui, quando eu fui do menos 1 para o 0, o y foi do 3 para o 1. Quando eu fui do 0 para o 1, o y foi do 1 para o menos 2. Do 1 para o menos 1. Então, diminuiu 2 unidades também. Se eu troco para um outro número negativo, deixa eu só apagar esses. Se eu troco para um outro número negativo aqui, menos... Vou colocar menos 4 para ser diferente do outro. Menos 4. Então, quando eu fui, deixa eu ver, do menos 1 para o 0, o y diminuiu do 5 para o 1. Quando eu fui, deixa eu mudar o desenho aqui, do 0 para o 1, o meu y diminuiu do 1 para o menos 3, 4 unidades também. E isso está sendo influenciado por esse valor de A, que está igual a menos 4 agora. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Professora, no caso, tá sendo tipo menos 1, a proporção de 1 para 2, 1 para 3 e 1 para 4, mas é porque o x tá. É o x que tá 1 e o y tá menor, né? No caso, maior. Isso. Se fosse, por exemplo, o contrário, por exemplo, eu aumento 2 unidades, eu vou fazer esse exemplo. Aumento 2 unidades no x e no y aumenta uma só, daí a proporção muda, tá? Daí o valor de A seria meio, tá? Eu vou fazer aqui esse exemplo. Certo. Tá aqui. Agora o A é 0,5, ou 1 sobre 2, tá? Então, nesse caso, ó, quando eu vou do 1 para o 2, o y aumenta do... quando eu fui do 0 para o 2, o y aumentou do 1 para o 2. Quando eu aumentei do 2 para o 4, o y aumentou do 2 para o 3. Então, eu estou aumentando uma unidade no x e o y... desculpa, estou aumentando 2 unidades no x e o y está aumentando uma unidade. Essa é uma outra taxa de proporção, tá?
sempre a gente vai considerar o aumento do y em cima e o aumento do x embaixo, tá? Então, nesse caso, a razão, a taxa de proporção é de 1 para 2. Por isso que o valor de A aqui é 0,5. Tudo bem? Então, beleza. Sim, agora dá para entender. Então, tá bom. Pior que já tá. Eu vou só escrever rapidinho isso lá na apresentação. Vou voltar lá e só para a gente finalizar, tá? Não vai dar tempo de fazer os exercícios, mas aí a gente pode fazer semana que vem, tirar todas as dúvidas desses exercícios, que só, assim, a maioria deles tem a ver com o que a gente viu na aula mesmo, tá? Então, ó, eu vou escrever meio resumido aqui. Então, a gente tem duas coisas aqui, né? Então, na função, que é a função de primeiro grau, que é ax mais b, o valor de a é o que a gente chama de coeficiente angular, que é o que vai determinar a inclinação dessa reta, né? E a maneira como essa reta está crescendo ou decrescendo, tá? Se esse A, desculpa, é maior do que zero, a reta vai ser crescente. E se esse A é menor do que zero, a reta é decrescente. E aí a gente vai entender esse A também como taxa de crescimento, tá? Ou decrescimento. O valor de B é o que a gente chama de coeficiente linear. E para ele a gente só vai olhar para saber onde a reta cruza o eixo Y. Pronto, é isso, tá? Depois daqui só tem exercícios, já tá com as respostas. Tentem fazer e daí na próxima aula a gente resolve, tira a dúvida deles. Tudo bem? Já mando lá no grupo essa apresentação, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Beijos. Boa noite. Tchau.